Bom, gente, deixa eu tentar explicar e mostrar para vocês da onde surge o problema relacionado ao DataVis. Por que que o DataVis, né, a visualização de dados, a visualização de informação, ela surge como um problema inicialmente computacional, né? Ainda que a gente tenha é, questões muito antigas, quase seculares, referentes ao design, né, à construção visual de informações, a maneira esquemática de colocar as informações, de aproximar as informações, de organizar a informação para que se produza um certo sentido e uma construção de significação, né? Ah, ah, o problema que a gente costuma tratar dentro desse registro, que é o DataVis, ele diz respeito a um outro tipo de questão, e é um problema muito material, ele é muito concreto, a gente vai tentar mostrar para vocês da onde que a coisa vem, né, efetivamente, né. Então, assim, trabalhar com dados, cálculo, registros, recuperação de registros na década de 80, já era um processo bem penoso, era um processo muito, o que eu posso dizer, muito, além de trabalhoso, né, que exigia, assim, não era nada visual, né. E isso permaneceu muito dentro do campo por muito tempo. Então, assim, até o final da década de 90, né, estamos falando aí dos anos 2000, já no começo dos anos 2000, trabalhar com dados ainda era um processo que se fazia dessa forma com que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, aqui eu estou no terminal de computador, né, esse aqui é o terminal do meu computador, e eu vou rodar aqui um sistema de banco de dados, que é o mesmo sistema de banco de dados que a gente usa até hoje, né? Então, hoje, eu ainda tenho muitas coisas que foram construídas no meu site que eu continuo usando o MySQL, em português é MySQL, né? Então, assim, ainda tem muita coisa funcionando assim, né? Permanece muito presente esses sistemas de banco de dados. As pessoas que trabalham ainda com dados em escala muito grande, Big Data, vão trabalhar com ferramentas dessa, de qualquer maneira, ainda hoje, né? Mas isso começa lá na década de 90, então existe um software muito importante chamado DBase, que é um dos primeiros sistemas de banco de dados relacionais, e ele trabalha através de instruções, como um terminal, né? E as instruções do DBase, elas vão evoluindo até virar uma linguagem, uma espécie de uma linguagem, uma convenção, né, de instruções, de como essas instruções estão ser construídas, conhecido como SQL, né, que eu não vou lembrar o que é o S, mas o QL é de Query Language, é, Simple Query Language, ou seja, é uma linguagem de consulta simplificada, né? Mas vamos lá. Então, assim, deixa eu rodar aqui o sistema de banco de dados, SQL, então, esse aqui é a ferramenta, uma das ferramentas mais importantes de banco de dados, estamos nela. Como vocês podem perceber, né, não é exatamente muito amigável, não é exatamente muito prática. Deixa eu tentar reduzir um pouco o tamanho da tela, quem sabe isso aumente o tamanho das letras, né? Ou talvez, não sei se você vai ficar muito legível, mas eu vou narrando um pouco o que está sendo feito aqui, né? Então, assim, primeira instrução que eu vou dar aqui no meu MySQL é uma instrução para mostrar quais são os bancos de dados que estão disponíveis aqui dentro, que estão registrados no meu computador. Então, é uma instrução, show databases, ou seja, é uma instrução verbal, escrita, que vai me permitir enxergar que existem algumas bases de dados inseridas, disponíveis aqui dentro do meu computador, né? Então, aqui ele me mostra que tem uma base de dados chamada DataVis, uma base de dados chamada exemplo, tem as informações de base de dados do esquema de funcionamento do próprio MySQL, tem a base de configurações e coisas assim, né? Então, eu vou acessar uma delas. Então, eu vou colocar aqui, use DataVis. Estou digitando, escrevendo e dando essas instruções, né? Então,
acabei de acessar, eu estou informando essa ferramenta que eu vou fazer uso, então, de uma delas, que é essa chamada DataVis. Aí eu preciso saber quais são as tabelas de dados, porque o banco de dados ele é constituído de várias tabelas separadas que se conectam e se relacionam. Tabelas, os conjuntos de dados organizados em colunas e registros ao longo das linhas e por aí vai, né? Então, preciso saber, né, dentro desta base de dados, quais são as tabelas que eu tenho disponíveis. Então, show tables. Mostre quais são as tabelas. Olha, só tem uma tabela. Poderiam ter várias, mas só tem uma tabela, que é a tabela bibliografia. Tá, legal. Por aí, já dá para começar a perceber que enxergar coisas, né, ver as coisas que estão dentro do sistema de banco de dados, já não é muito tranquilo, né? Já não é uma coisa imediata. E aqui pode parecer muito simples, quer dizer, eu tenho dois bancos de dados, tenho uma tabela, mas isso aqui explode na casa dos milhões, né? Então, assim, são milhares de bancos de dados, cada um com milhares de tabelas. Então, não são informações, por enquanto não dá para perceber isso, mas essa quantidade de informação que tem aí disponível pode ser gigantesca, né? E aí, quando você pede para ele mostrar quais são as tabelas, 1000 tabelas na tela é um troço que é difícil de você conseguir enxergar. Aí dá para ver uma só, né? Mas se ele fizer 1000, uma embaixo da outra, você não vai descobrir nada, você não vai encontrar nada. Bom, tudo bem. Vamos seguir. Então agora eu quero fazer o seguinte, eu quero saber o conteúdo que tem nessa tabela. Quero ver os dados que estão registrados aí. Então, eu vou dar uma instrução para ele, que é uma instrução de consulta, que é select asterisco, quer dizer, tudo, me selecione, me apresente tudo que está em bibliografia. E aí vem o problema. Olha aqui. Olha como é que vem esse registro. Né? Esses aqui são os dados registrados. Eles estão aí. Se eu parar para ler, né, a visualização de dados sobre os parques públicos cariocas, Infodesign, Revista Brasileira de Design e Informação, tá tudo aqui. Só que fica ilegível. Fica impossível da gente conseguir encontrar alguma coisa. Eu posso até virar aqui, né, e falar assim, olha, então, me mostra, deixa eu pegar alguém aqui, ó, por exemplo, deixa eu achar um autor, uma pessoa mais simples aqui, né, aqui, ó, eu mesmo, vai, tá bom. Se eu vier aqui, ó, select, asterisco from bibliografia, where, eu acho que é autor, deixa eu ver se o campo é autor mesmo, vamos lá, cadê? Não sei quais são, né, eu acho que é isso, vamos ver, o autor é igual a Guilherme Anoia, né, vamos ver se é isso, não, talvez, ponto, falta um ponto aqui, eu acho, aqui, ó, esses aqui são os meus livros, meus textos, né, já menos informação, mas, de novo, bastante ilegível aqui, né? Então, eu poderia vir aqui e falar assim, olha, select, autor, ano, from, bibliografia. Então, ele vai mostrar quem são os autores e os anos, né, uma coisa assim. Ó, aqui já dá para ler um pouquinho melhor, né? Então, eu poderia colocar aqui, select, né? Autor, título, ano, eu acho que é título, não vou lembrar direito, né? Pronto, bibliografia, where, autor é igual a Hanoia, Guilherme, ponto. Também já fica difícil de ler, já trava um pouco, mas dá, se você se esforçar, você consegue. Você consegue ver que aqui tem um livro, aqui tem outro livro, né? Você consegue perceber que aqui tem outros, os anos estão embaixo quebrados, né? Então, é uma maneira difícil de você encontrar aquilo que você procura. Você encontra, mas é difícil, né? Deixa eu ver aqui. Show columns
Bibliografia. Então, aqui são as colunas, ó. ID, ano, são os tipos de informação que tem registrada sobre cada livro, né? Sobre cada elemento da bibliografia. Ano, tipo, chave, autor, título, chaves, link, orientador, região, cidade. Tem uma série de informação aí, né? E quando a gente constrói alguma coisa dentro de qualquer ferramenta, que geralmente é suportada por um banco de dados como esse por trás, né? Quer dizer, toda uma ferramenta que tem dados, imagina, por exemplo, o Instagram. Instagram, o aplicativo que vocês usam no celular, né? O Instagram, ele busca essas informações dentro de um banco de dados. Ele busca as imagens, ele busca os textos, os comentários, tudo dentro de um banco de dados. Está tudo registrado lá. Quando ele busca essas informações para mostrar dentro do aplicativo, ele usa exatamente essas instruções. Select, asterisco, papapá, imagem, foto, texto, comentários, de não sei o que lá. Aí mostra uma foto, aí select todos os comentários e todos os usuários que fizeram comentário naquela foto. Então, é uma construção textual, né, uma instrução que é passada por um banco de dados que responde com um conjunto de dados, né, um conjunto, o link da imagem, né, o tamanho da imagem, um conjunto de coisas que precisam se devolver para que o usuário possa ver alguma coisa. Então, navegar, aqui que é importante, navegar nesta informação nunca é um procedimento simples desta maneira com que eu estou fazendo aqui, que é a maneira com que os programadores e os cientistas de dados acabam trabalhando, né, acabam consultando. Tem umas ferramentas gráficas hoje, mas no fundo continua sendo essa lógica. Você tem que colocar instruções e observar o que as instruções trazem enquanto informação. E é muito difícil, né, você ler, você entender, você conseguir compreender alguma coisa que vem como um retorno de uma base de dados. Então, por isso, para responder a isso, aparece essa área do saber, né, chamada DataVis, né, visualização de dados, que era para tentar dar alguma visualidade para facilitar a navegação, a exploração e o enxergar sobre os dados que estão presentes nesses sistemas. Então, é daqui que surge a visualização de dados. É da necessidade imediata, né, e inequívoca de que, para você entender os dados que estão aí dentro, principalmente quando eles são muito maiores do que esses que eu tenho aqui de exemplo, né, a gente precisa de uma ferramenta que nos permita enxergar. Né? Então, a visualização é literalmente não enxergar. É de ser capaz de enxergar o que está dentro de uma ferramenta dessas. Então, toda a lógica que sai da área da computação a respeito de visualização de dados, ela vem evoluindo e se transformando dessa premissa básica. É isso que eles estão tentando resolver. Enxergar coisas que estão registradas em ferramentas, em bases, né? E trazer isso para a capacidade de eu enxergar as conexões, enxergar as relações visualmente, né? Então, representar os dados visualmente, de maneira que eu possa entender o que eles significam, entender as conexões entre esses dados visualmente, de maneira que eu possa perceber coisas que pela matemática ou pela estatística ou pelas consultas eu não consigo observar, né? Então, essa que é a lógica inerente. É claro que ela fica muito mais sofisticada, porque acaba-se trabalhando muito com cruzamento de dados, acaba-se trabalhando com relacionamento dos dados, acaba-se trabalhando com uma complexidade de interações sobre eles, mas o que está ali por trás, basicamente, é isso. Eu preciso ver algo que está registrado de uma forma que não é visual, mas que, se eu conseguisse enxergá-los, né, de alguma maneira mais visual, eu conseguiria compreender o que são esses dados, ou de que maneira as coisas se comportam mediante o que os dados expressam, né? Não é meramente isso, é problema de visão computacional, é um problema de acesso à informação computacional. E é para isso que a área da visualização de dados surgiu dentro da computação, meramente para resolver esse problema e não para resolver outros problemas. Então, não é um problema da visualização de dados da área da computação
entender como é que o leitor de uma revista online vai compreender melhor um assunto, vai explorar questões envolvidas dentro de um problema de jornalismo de dados. Não era esse o problema que eles estavam tentando tratar quando isso começou, certo? Então, não adianta a gente esperar que a visualização de dados, no sentido computacional, vá trazer grandes respostas para a gente sobre essas questões. Ela não surgiu para isso, tá? Muito menos em questões que são os problemas de linguagem gráfica, ou de comunicação, que a gente às vezes lida dentro do design. Então, são problemas apenas restritos à questão computacional. De qualquer maneira, o que se sabe a partir da visualização de dados, que vem da matemática, da estatística, da computação, são ferramentas que são pensamentos, maneiras de articular que são muito interessantes. Quer dizer, há um conjunto há um léxico gramatical de possibilidades de transformação da informação numérica em tipos de representações já previstas, como gráficos de pizza, gráficos de barra, curvas, colunas e muitas outras questões que começaram a aparecer, assim, certos dados que é melhor você expressar eles através de um conjunto de colunas, né? Dá para você enxergar coisas aí através dessa maneira de expressá-los, né? Então, da computação aparece uma série, da computação e da estatística aparece uma série da ciência de dados, claro, né? Aparece uma série de possibilidades, vão evoluindo, vão se transformando, mas tudo sempre com a premissa: eu vou construir esses gráficos e vou apresentar essa informação desta forma, porque isso vai me permitir entender melhor o que está ali registrado, entender, compreender o que está acontecendo a partir do que está registrado. Sempre essa premissa, tá bom? Espero que isso aqui ajude a entender um pouco da origem do problema da visualização de dados, né? E não, isso aqui não responde a os usos que nós temos hoje para ela, né? Só da onde que ela partiu. Bom, é isso.